Olá, boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai direto ao ponto para investigar um material que tem dado o que falar sobre alívio de dores crônicas e neuropatia, o Nervocure Max. Para quem já acompanha de perto essas inovações em saúde nervosa, as informações que vamos destrinchar aqui são, no mínimo, fascinantes. Então vamos logo mergulhar nisso? A nossa agenda de hoje é super direta. Vamos passar por 1. O fim da dor constante. 2. Analisando Nervocure Max. 3. Histórias reais de superação. 4. Como a fórmula age. E, finalmente, 5. O veredito. Realmente funciona? Entrando na seção 1, o fim da dor constante. Olha, a realidade da inflamação nervosa mostrada nas fontes é simplesmente brutal. É descrita como aquela sensação terrível de levar 1000 agulhadas de uma vez só. Dá para imaginar uma queimação tão intensa que destrói qualquer chance de ter uma boa noite de sono, além daqueles choques elétricos que surgem do nada. É uma inflamação crônica pesada que afeta demais o bem-estar e transforma tarefas super simples em missões quase impossíveis. E o desespero de quem enfrenta isso é muito palpável. Tem uma citação direta dos relatos que diz exatamente assim: "A dor queima nas minhas pernas. É insuportável. Dói tanto que eu não aguento mais." Isso bate fundo, não é verdade? Ajuda a gente a criar uma empatia real com a gravidade da situação. Porque não é um simples incômodo passageiro. É uma condição que paralisa a rotina de verdade. Mas o ponto crucial aqui é o que acontece quando esses sinais são ignorados. Aquele formigamento nas extremidades que parece inofensivo pode escalar muito rápido. O material de origem faz um alerta seríssimo. Ignorar a inflamação hoje é como assinar um contrato para transformar um pequeno choque numa perda permanente de sensibilidade amanhã. É uma degradação progressiva se o dano não for tratado a tempo. Vamos para a seção 2, analisando o Nervocure Max. A principal alegação que a gente vê nos materiais é que o Nervocure Max não está aí para simplesmente disfarçar a dor. A ideia é bem diferente. Ele é apresentado como um composto avançado, desenhado justamente para atacar a raiz da neuropatia. O objetivo claro é proteger e promover uma regeneração profunda do sistema nervoso, usando o que os criadores chamam de neuronutrientes. E os documentos mostram um contraste bem interessante. Os tratamentos tradicionais quase sempre focam no método mais paliativo. Eles usam remédios de farmácia que, na verdade, só mascaram o problema e ainda trazem aquela bagagem terrível de efeitos colaterais no estômago e no fígado. Por outro lado, a documentação do Nervocure Max aposta as fichas numa abordagem natural e regenerativa. A meta é desativar a hipersensibilidade dos nervos e reconstruir o que foi perdido. Chegamos à seção 3, histórias reais de superação. Lendo os relatos, a história da Matilde, de 49 anos, chama muita atenção. Ela conta que descobriu a neuropatia depois de sentir dores horríveis e choques que não deixavam ela nem dormir, nem fazer as coisas básicas de casa. E claro, a família vivia preocupadíssima. Mas depois de começar a usar o suplemento, ela disse que encontrou o alívio que tanto buscava, afirmando com todas as letras que a vida é realmente outra, muito melhor. E essa retomada de vida se repete em outros perfis. Temos o caso do Jair, por exemplo. Ele sentia dores absurdas antes de dormir e relata que não só a dor diminuiu, mas aconteceu algo incrível. Ele conseguiu parar de tomar aqueles remédios pesados de farmácia. E tem também a Malu. Ela tinha ouvido de especialistas que a dor ciática dela não tinha cura, mas encontrou um alívio completo, superando uma condição que parecia um beco sem saída. Outro relato super emocionante é o do Paulo, que sofria com neuropatia diabética. Ele enfrentava fincadas na coxa, queimação nos pés, não conseguia dormir e muito menos trabalhar. Depois de 4 meses de tratamento, a palavra que ele mesmo usa é transformado. O alívio foi tamanho que os formigamentos simplesmente sumiram por completo. E o que é mais forte em todos esses depoimentos não é sobre um simples gráfico que mostra menos dor no papel. É sobre pegar a própria vida de volta. É conseguir voltar a cozinhar, é caminhar sem medo de cair, é trabalhar sem aquela agonia o dia todo e, principalmente, é tirar um peso enorme das costas da família, que sofre junto. No fim das contas, estamos falando de devolver dignidade para essas pessoas. Visualmente falando, os dados indicam que a fórmula trabalha limpando aquelas manchas vermelhas dolorosas e a inflamação que fica tão visível nas extremidades. Mapas termográficos presentes no material chegam a mostrar as áreas de calor e inflamação diminuindo drasticamente, devolvendo a integridade para os pés afetados. Agora, seção 4, como a fórmula AGE. Para a gente entender a ciência do produto, precisamos falar sobre a bainha de mielina.
Podemos pensar nela como a capa de proteção de um fio elétrico, só que ao redor dos nossos nervos. Com o envelhecimento ou com alterações metabólicas, essa capa se desgasta. E aí o que rola? Os nervos começam a dar uma espécie de curto-circuito, mandando sinais falsos de dor, choque elétrico e dormência direto para o cérebro. A biologia desse processo age de dentro para fora. A proposta é que esses neuronutrientes viajem pelo corpo como uma verdadeira equipe de resgate, curando as vias nervosas inflamadas direto na fonte. Isso bloqueia os sinais de dor e promove um conserto real em todo o sistema. A documentação detalha uma ação em 3 passos bem claros. Primeiro, derrubar a inflamação usando a curcumina combinada com a quercetina. Segundo, reconstruir aquela bainha de mielina que a gente acabou de ver usando um complexo B bem potente e metilcobalamina pura. E por último, acabar de vez com os espasmos e cãibras, aliando o bisglicinato de magnésio à vitamina D3. Juntos, esses componentes agem quase como um cemento biológico. Eles pegam essas vias desgastadas e danificadas, que muitas vezes foram destruídas pela idade ou pela diabetes, e reparam tudo fisicamente. É como religar a energia de forma saudável, trazendo de volta a condução elétrica necessária para ter movimentos fluidos e sem dor nenhuma nas pernas. E, finalmente, seção 5. O veredito. Realmente funciona? Bom, os resultados desse estudo clínico conduzido com mais de 2.500 pessoas são, no mínimo, avassaladores. É impressionante notar que 94% dos usuários relataram uma diminuição muito significativa na queimação dos pés e pernas. Uma taxa de sucesso absurdamente alta, assim, serve como uma validação quantitativa enorme para todas aquelas histórias de superação que acabamos de conhecer. E não para na queimação. As estatísticas após apenas 30 dias de uso são muito reveladoras. Ocorreu uma queda de 89% na sensação de formigamento e choques. Além disso, 85% do pessoal teve uma melhora gigante na mobilidade para caminhar. E para fechar com chave de ouro, a retomada da qualidade de vida, 78% relataram uma melhora expressiva na qualidade do sono. Enfim, noites tranquilas de volta. Então, quando a gente junta esses relatos emocionantes dos usuários com dados clínicos tão sólidos, cria-se uma sustentação muito forte para a eficácia do produto apresentado nos documentos. As fontes argumentam muito bem que restaurar a saúde dos nervos não é só possível, mas tem bastante respaldo científico com essa combinação exata de nutrientes. Diante de toda essa ciência sobre a regeneração da mielina e do resgate da autonomia que a gente viu transbordar nos relatos, fica aqui uma provocação final. Será que finalmente chegou a hora de resgatar a paz de espírito e viver totalmente livre de dores constantes nos nervos? Fica a reflexão para cada um.